Como aumentar a sua testosterona literalmente dormindo? Eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas fique até o final do vídeo que você vai entender algumas coisas simples que você pode aplicar hoje mesmo na sua rotina e aumentar em até 20% a sua testosterona. Por que eu te falo isso, cara? Porque a ciência já mapeou que existe entre homens que dormem mal uma queda de 15 a 20% na testosterona, na produção da testosterona. Então, homens que dormem mal ou que têm um sono mais curto ou de baixa qualidade têm quedas de até 20% na testosterona. Bom, sabendo disso, como é que a gente resolve esse problema, né? Se dormir mal faz com que a gente tenha uma testosterona menor, a gente resolve como? Dormindo melhor, né? Não precisa ser nenhum Einstein, não precisa ser nenhum gênio para poder chegar nessa conclusão. O fato é que, quando a gente fala de dormir melhor, a gente tem que estar com dois elementos muito bem alinhados, tá? Quantidade e qualidade. Quantidade é fácil, todo mundo já ouviu falar. Se você escuta uma moita aí, você acha meia dúzia de vídeo falando sobre quantidade, falando que você tem que dormir de 7 a 9 horas por noite. O que é correto, o que é real. De fato, você tem que, pelo menos é uma média de sono que é interessante você buscar, tá certo? Alguns dias você vai precisar dormir mais do que isso, outros dias menos. Algumas pessoas vão dormir mais do que isso naturalmente, outras vão dormir menos. Isso é fácil, isso todo mundo já sabe. Agora, quando a gente fala de elementos de qualidade de sono, é aí que você vai extrair os melhores benefícios. Até porque, vamos ser bem sinceros, tem momentos na vida que a gente não consegue dormir às 7 horas, 9 horas por noite completas, ininterruptas. Tem momentos que a gente não consegue fazer isso na vida, seja por conta do trabalho, seja por conta da família, enfim. Algumas coisas nos levam a não conseguir fazer isso. Então, nada melhor do que a gente investir na qualidade do sono para que, de uma forma ou de outra, a gente consiga colher os melhores benefícios. E dentre eles, o aumento da testosterona. Quando a gente fala de qualidade, a gente está falando aqui de uma boa distribuição entre as fases do sono. Então, eu não sei se você já ouviu falar sobre fases do sono, mas o fato é que o seu sono ele é composto por três fases, três grandes fases, tá? O sono leve, o sono profundo e o sono REM. Cada um deles tem uma função diferente no teu corpo, tá? O sono REM é basicamente aquele sono que é onde você sonha. Tá? Forma mais fácil de explicar isso aí é assim. O sono REM é a fase onde você tem os sonhos, é inclusive uma fase importantíssima para a liberação de testosterona, é onde durante o sono o corpo mais libera testosterona. Tá? O sono profundo, por sua vez, ele é responsável por fazer uma limpeza, uma lavagem mecânica no seu cérebro. Tá? Então, imagine só. Imagine que você estivesse numa fábrica. Tá? Não sei se você já foi numa fábrica na vida, mas uma fábrica que mexe com torno, com fresa, com elementos mecânicos e elementos de metal dessa forma. Tá? Você vai encontrar no chão da fábrica um monte de pedacinhos, um monte de cavaco. São pedacinhos desse metal que é manipulado ao longo do dia. Esses pedaços vão se acumulando, vão saindo das máquinas, eles vão se acumulando no chão. Né? Com o seu cérebro acontece a mesma coisa. Durante o dia, durante o funcionamento do seu cérebro, ele vai liberando uma série de cavacos, uma série de pequenos resíduos, tá? das conexões que vão acontecendo ali. E você vai ficando com o cérebro sujo. Tá? Essa sujeira ela vai fazendo com que você fique cada vez mais cansado. Perfeito? Quando chega de noite, assim como na fábrica, de noite tem a galera da faxina. A galera da faxina vai limpar a fábrica, vai lá passar a vassoura, vai lá limpar tudo, deixar tudo perfeito para outro dia começar 100%. No seu cérebro acontece a mesma coisa. Virou a noite, tá? Você vai dormir. E o sono profundo é a fase a qual o seu cérebro sofre uma lavagem mecânica mesmo, para tirar todos esses resíduos, todo esse cavaco, e aí você possa se recuperar também. Então, pô, sono profundo também é fundamental que você tenha uma quantidade adequada. Aqui a gente está falando o quê? De 25% do tempo total de sono. E o sono leve, cara, é aquele sono que é para completar a tabela. Tá? Então você vai estar lá dormindo, e é onde você vai passar a maior parte do tempo dormindo em si. E ele só tem essa função mesmo. Você vai ali como se fosse de cruzeiro, né? Vai ficar acontecendo. Beleza? Se você nunca viu um gráfico de distribuição do sono, é mais ou menos assim que o seu corpo ele fica, tá? Quando tá dormindo. Então, você, digamos aqui, ó, o cara foi dormir às 23 e acordou às 7 da manhã. Você vai começar acordado, obviamente, né? Deitou pra dormir, aí sim você vai começar em algum momento a dormir, tá? Aí você vai passar pelas fases, você vê que o cara cai aqui direto, passa pelo sono REM direto e entra no sono leve, estágio 1, tá? Tem alguns lugares que mostram o sono leve como estágio 1 e 2, tá bom? E aí, essa soma que vai compor 50%, metade do seu tempo de sono vai estar aqui. E aí o cara vai dormir um pouquinho aqui no sono mais leve, vai cair um pouquinho pro sono leve no estágio 2, aí depois o cara vai pro profundo, repare que ele fica um tempão no profundo aqui, né? Aí depois ele cai pro 2 de novo, aí vai pro REM, aí dá uma sonhada, aí volta de novo a dormir mais profundamente, aí vai passando pelas fases. Enfim, assim que se comporta o seu sono ao longo da noite, tá? E por que eu tô te explicando isso? Porque, cara, como eu falei, qualidade é você ter as fases com uma boa distribuição, tá? Beleza, Rodrigo, entendi, maravilha. Agora, como diabos eu faço isso?
Como é que eu faço uma boa distribuição das fases do meu sono? Cara, que loucura é essa? A única forma que a gente tem para poder ajustar as fases do seu sono ou entregar um sono de mais qualidade é fazer o que a gente chama de higiene do sono, tá? Então, muita gente acha que higiene do sono é apenas você escovar os dentes antes de dormir, não tem porra nenhuma a ver com isso, tá? Higiene do sono é uma sequência de coisas, de protocolos que você faz, de coisas simples que você faz, tanto logo antes de dormir quanto ao longo do dia, para que você possa garantir uma melhor qualidade do sono, tá? Eu quero mostrar para você um material agora, o que eu chamo de checklist do sono perfeito, tá? Isso aqui é um material que os meus alunos do Testosterona Blindada, eles recebem, tá? Testosterona Blindada é um treinamento que eu tenho, onde eu ensino homens a fazer com que o corpo deles produza o máximo de testosterona possível de forma 100% natural, sem usar remédio, sem usar suplemento e muito menos sem usar anabolizantes. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, sobre esse treinamento, está no primeiro link da descrição. Perfeito? E aqui, todos os meus alunos recebem esse material aqui. O que é o checklist do sono perfeito? É a sequência de coisas que o cara vai fazer ao longo do dia. Então ele vai lá, vai fazer, vai imprimir isso aqui, ou vai deixar no celular, sei lá, e vai dando um checkzinho cada vez que ele vai completando uma dessas tarefas. E, ao final do dia, se ele completar tudo isso aqui, é muito provável que ele vai ter um sono de altíssima qualidade de noite. Tá certo? Vamos lá. Quando a gente pensa em higiene do sono, a primeira coisa, na verdade, que vem na cabeça das pessoas é que o que ela vai fazer logo antes de dormir, né? Se eu falo para você que você tem que fazer algumas coisas antes de dormir para poder ter um sono de melhor qualidade, você vai pensar o quê? Coisas que eu faço logo antes de dormir. Confere? A questão é que a higiene do sono ela vai mais além do que só isso. Então você vai ter as atividades que você vai fazer logo ao deitar, se você olhar aqui, vai ter logo ao deitar. Mas também tem coisas que você vai fazer ao acordar. E pode parecer até contra-intuitivo, né? Caramba, cara. Quer dizer então que as coisas que eu faço logo quando eu acordo me ajudam a dormir melhor? Eu digo pra você exatamente isso, cara. Exatamente isso. As coisas que você faz logo quando você acorda te ajudam e muito a manter um sono de qualidade de noite, tá certo? Por quê, tá? Porque o que acontece? Nós temos no nosso corpo um negócio chamado ciclo circadiano. Eu vou até abrir uma imagem aqui para você. Ciclo circadiano. Ó. O ciclo circadiano nada mais é do que um ciclo natural do corpo, tá bom? Esse ciclo natural do corpo, o sono é um dos envolventes desse ciclo, mas o ciclo circadiano ele vai regular diversas funções dentro do seu corpo, dentre elas a liberação hormonal. Por isso a liberação de testosterona é tão vantajosa quando você tem tudo isso alinhado, quando você tem tudo isso ajustado. E quando você, logo no início da manhã, faz o primeiro passo aqui do checklist, que é, primeiro, levantar no mesmo horário sempre. Tá? Isso significa que você mantém um ritmo entre dormir e acordar no mesmo horário. E faz o segundo ponto também, que de 2 a 10 minutos, logo quando você acorda, você se expõe à luz solar, tá? Então, exposição à luz. Abre as janelas, deixa a luz entrar em casa. Se você quiser até sair um pouco pra rua, pra sacada, pro quintal, toma um pouco de sol, mas quando eu digo tomar sol, não precisa ser tomar sol na pele em si, né? Mas é só você fazer com que o seu corpo se exponha à luz solar, principalmente os olhos, tá? Porque aí eles vão sinalizar. De novo, ó, olha só, vamos fazer um detalhe aqui. Quando eu digo expor aos olhos a luz solar, não é para você olhar para o sol, tá? Eu quero que fique bem claro isso aqui. Não é para você olhar para o sol, beleza, meu querido? Você vai simplesmente fazer com que o seu sol pegue claridade. Então é só sair do breu que você tá no quarto, você vai abrir a janela, vai sair pro quintal se conseguir, se não, só abre a janela, deixa entrar o sol em casa, beleza? Quando você faz essas duas coisas aqui logo pela manhã, levantar no mesmo horário, sempre. E logo quando você acorda, de 2 a 10 minutos, faça uma exposição à luz natural, você regula então o seu ciclo circadiano. Você regula esse ciclo do seu corpo. E que faz com que você consiga liberar hormônios de forma muito mais eficiente também, tá? Depois disso, todo dia vai acontecendo, sei lá, fez os primeiros 10 minutinhos assim, beleza, aí você vai vivendo sua vida. Vai vivendo sua vida, toma seu café da manhã, ou também não toma se você não toma, enfim. Vai trabalhar, vai fazer as coisas. E aí, ao longo do dia, é importante que você siga algumas pequenas regras para que seu sono não fique cagado lá de noite, tá? A primeira delas é, você vai parar de tomar café depois das 16 horas. Por quê? Porque é o seguinte, cara, o café tem uma substância chamada cafeína, tá? Isso todo mundo já sabe. Essa cafeína ela tem uma meia-vida de 6 horas. Então quer dizer que você toma hoje, você toma agora uma xícara de café, daqui a 6 horas você vai ter ainda no seu organismo metade da dose de cafeína que você tomou agora. Tá? Então você vai ter ainda metade.
Dito isso, quando você toma o último café do teu dia até às 16, significa que quando você tá ali perto das 22, você vai ter essa metade de ação da cafeína. Se você tem mais do que isso, se você começa a ter muito mais concentração de cafeína mais próximo da hora de dormir, isso atrapalha o seu sono. E olha que coisa maluca, né, quando você para pra pensar. Isso vai atrapalhar o seu sono, você vai dormir mal, no outro dia você vai acordar cansado e você vai precisar mais do quê? Mais de cafeína. Vai tomar mais café. E você vai cada vez mais reforçando esse ciclo negativo, cara, de ficar tomando cada vez mais café. Tá? Não tô falando que você não precisa tomar café, você não pode tomar café, claro que você pode, mas faça com que o último café do seu dia seja até às 16 horas. Beleza? Depois, o último treino, o último, ou pelo menos o treino do seu dia, seja até 1 hora antes de dormir. Tá bom? Então, eu até, cara, muitas vezes eu gosto de pensar em 2 horas antes de dormir, tá? Por quê? Porque quando você treina, você libera adrenalina. Então, a adrenalina vai ser uma espécie de hormônio também que vai entregar para você uma situação de luta ou fuga, tá? Você vai ficar cada vez mais, vai ter ativação do sistema simpático e você vai ficar cada vez mais alerta, tá? Tocando em miúdos, é isso que acontece. Quando você faz esse tipo, faz um treino que seja muito próximo da hora de dormir, quando você vai dormir, você ainda tá com um alto nível de adrenalina na corrente sanguínea, você ainda tá bem agitado. E aí você também perde qualidade no sono, beleza? Então procure treinar, procure fazer seu último treino até 2 horas antes de dormir. Última refeição grande até 2 horas antes de deitar também. Então, cara, esse negócio de comer e dormir logo na sequência, muita gente não vai ter problema com isso, mas muita gente vai. Tá? Então você vai bater um pratão de comida quando você for deitar para dormir. Existe uma tendência muito grande entre você não conseguir entrar também em estágios de sono mais profundo. E olha que todas as coisas que eu falei aqui e que eu vou falar aqui em algum grau, elas não necessariamente vão te fazer não conseguir dormir. Olha o quão valioso é isso, cara. Porque elas não necessariamente vão te fazer não conseguir dormir. Você vai até conseguir dormir. Você vai deitar a cabeça, vai fechar o olho e vai dormir. Só que você não vai atingir os graus mais profundos aqui do seu sono. Você não vai conseguir manter um sono REM mais longo para ter uma liberação também maior de testosterona. Você não vai conseguir manter isso. Esse é o problema, entendeu? O cara que dorme, o cara que toma café muito antes de dormir, o cara que já dorme mais agitadão, ele vai ficar com o sono muito próximo aqui nesses primeiros estágios, aqui no estágio do sono, o sono leve, seja estágio 1, seja estágio 2. E o que que acontece? Esse cara dorme, aí por mais que ele olhe e fale, pô, Rodrigo, mas eu tô dormindo, cara, 7 a 9 horas, tô dormindo 8 horas aqui todo dia, mas tô sempre cansado. Por quê? Por causa disso. Porque o cara não consegue entrar em estágios mais profundos de sono, tá? Voltando aqui, última gota de álcool, 1 hora antes de dormir, no máximo. Tá? No máximo. Também colocaria 2 horas aqui, antes de dormir. Por quê? Novamente, o álcool, por mais que ele te deixe mais confortável, ele te deixa mais maleável, sabe quando o cara começa a ficar mais alegre, mais solto? Por mais que ele te relaxe, ele vai fazer com que você tenha dificuldade em entrar no sono profundo também. Então, o que eu acabei de falar, não necessariamente ele vai te impedir de dormir. Talvez o álcool até faça você dormir mais rápido. Olha que coisa. Mas você vai ter uma pior qualidade de sono. E aí, novamente, você vai estar pendendo a balança para um lado e vai tirar o benefício do outro. Agora, o último ponto, talvez o mais difícil de todos, que é sair das telas até 1 hora antes de dormir. Cara, isso aqui talvez seja o mais desafiador. Por que, que é o mais desafiador? Porque a imensa maioria das pessoas está viciada literalmente nesse telefone aí, pelo qual talvez você esteja vendo esse vídeo. E aqui, talvez a gente tenha algumas soluções para isso, tá? A primeira delas é aquele óculos bloqueador de luz azul, tá? E por que, que eu falo isso para você? Porque o grande problema, o grande problema do celular 1 hora antes de dormir é a luz azul, tá? Então, o celular, seja a tela do computador, televisão, isso aqui vai jogar para você uma série de elementos de luz azul aqui, vai impedir com que o teu corpo produza um hormônio chamado melatonina, tá? Esse hormônio ele faz com que você consiga dormir. É um hormônio que dá pressão de sono para você poder dormir, com qualidade também, em quantidade. Então, quando você tem muita luz azul, é exposto a muita luz azul, você acaba tendo esse problema. Um dos efeitos disso, tá? Uma das soluções para isso, aliás, e que eu já coloco até aqui na sequência, que seria você ter baixa ao anoitecer, logo quando anoitece, tá? Você permanecer em baixa luminosidade ou com óculos bloqueador. Óculos bloqueador é isso aqui, tá? Então você pode escolher ali enfim, o óculos que você quiser nesse sentido, mas tem que ser um óculos bloqueador de luz azul, tá? E preferencialmente laranja. Por que preferencialmente laranja, cara? Porque a cor é mais bonita? Não.
Quando a gente para pra analisar, ó, ao longo da história toda, o ser humano, ele ficou, cara, 99,9% da história humana sob luz de fogo, tá? Então, quando a gente para pra analisar isso friamente, lembre-se que há 150 anos atrás não havia lâmpada incandescente. Então essa lâmpada branca, essa lâmpada de hospital que a gente tem em casa muitas vezes, ela não existia 150 anos atrás. Então o ser humano, a evolução toda foi moldada com o ser humano sendo exposto à luz do fogo. E a luz do fogo ela é mais quente, a luz do fogo ela é mais fraca do que essas luzes incandescentes. Então você pode comprar, por exemplo, também aqui na sua casa, vamos lá, lâmpadas vermelhas. Lâmpadas vermelhas. Tipo essas lâmpadas aqui, tá? Lâmpadas quentes. Ó, então busque lâmpadas mais amareladas, entendeu? Ó, essas lâmpadas aqui, eu tenho essas aqui em casa, inclusive, tá bom? Então, lâmpadas mais amareladas vão te ajudar nesse sentido. Perfeito? Você vai você vai colocar essas lâmpadas na sua casa, claro, se você quiser também, e aí o óculos também vai te ajudar. Para que você possa bloquear a luz azul, tá? Com isso, reduzido, você vai conseguir cair no sono melhor. E aí, meu querido, na hora de dormir, o que, que eu te recomendo, tá? Um banhozinho quente, 30 minutos antes de dormir. Vai te ajudar a dar uma relaxada também. Tem gente que gosta de fazer banho de contraste, dar uma intercalada entre banho quente e frio, logo antes de dormir também, diz que dá uma relaxada melhor. Aqui é o ponto simplesmente de você conseguir relaxar, perfeito? Então, o ponto de relaxar. Quarto escuro e confortável, temperatura bacana, deixa ali no ar-condicionado, 20, 21 graus, 22 graus, enfim. Ou se for um ambiente mais fresquinho que você tem aí, abre a janela. Enfim, fica na boa, entendeu? Quarto escuro também, sem muita luz, tá? De preferência sem nenhuma luz, para que você possa dormir bem. E fechando o ciclo, né? Se logo quando você acorda é interessante acordar sempre no mesmo horário. Quando você deita, é interessante que você deite também no mesmo horário. E com isso você consegue o quê? O quê? Regular o ciclo circadiano. Beleza, irmão? Então, quando você faz esses pontos todos aqui, quando você segue o checklist do sono perfeito, você consegue ter um sono de melhor qualidade, tá? Você consegue encaixar uma melhor quantidade nisso. E com isso você consegue aumentar em até 20% a sua testosterona. Por quê? Porque, como a gente bem falou nesse vídeo aqui, de quase 20 minutos, o sono ruim, o sono de péssima qualidade, o sono curto, faz cair a testosterona em até 20%. Beleza, irmão? Então, se você quiser saber, como eu falei, sobre testosterona blindada, o meu projeto, o meu treinamento, ensinando homens a atingir um máximo de testosterona de forma 100% natural, é só clicar no primeiro link aqui da descrição. Agora deixa nos comentários se você sabia disso aqui já, ou se você já fazia alguma dessas coisas aqui, ou se você achou alguma dessas coisas estranhas, ou se você vai começar a aplicar alguma dessas aqui hoje mesmo na sua vida. Depois quero que você venha aqui, diga o que você vai fazer e depois volte aqui para me contar como é que está sendo o resultado. Beleza, irmão? Vamos para cima. Se você gostou desse vídeo também, eu vou deixar aqui em algum lugar da tela, tá? Vai aparecer um próximo vídeo que eu tenho certeza que você também vai curtir. Beleza, irmão? Tamo junto, clica aí e assiste.